Boa noite Nova Friburgo, boa noite Rio de Janeiro, boa noite Brasil. É com muita honra, muito orgulho e muita felicidade que nós damos início ao primeiro programa do podcast Fala Saúde Podcast, o primeiro podcast sobre saúde na região serrana. E hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial. Ela é mãe, ela é enfermeira, ela é subsecretária da Vigilância em Saúde, uma mulher fantástica, magnífica, com muita experiência e que vai agregar muito conhecimento, muito incentivo, muita motivação para todos nós, né, Diogo? Perfeito. Fabiola Pena, nossa professora, né? Foi uma grande influenciadora pra gente aí na nossa carreira como enfermeiros. É um prazer gigante ter você aqui, tá bom? A enfermagem agradece, a Nova Friburgo agradece. E a gente sabe que você é uma pessoa que traz muito conhecimento e de forma muito, muito simples. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Meninos, é com muito prazer e muito orgulho, né, que eu estou aqui hoje podendo prestigiar esse primeiro encontro desse podcast, que eu tenho certeza que tem tudo para ser um sucesso e será um sucesso. É muito bom, né, a gente tem um espaço hoje nessas mídias novas, né, dessa forma nova de se comunicar, para que chegue todo mundo, né, todo mundo que queira ouvir falar sobre saúde, né? E a gente tirar um pouco do foco da doença, a gente poder falar um pouco da saúde. Isso é importantíssimo, estou muito orgulhosa de estar aqui, né? Como você bem falou, sou um pouco de tudo, né? A mais importante das minhas missões realmente é ser mãe de duas lindas crianças, né? Que são as minhas grandes motivações para eu seguir e tentar traçar uma trajetória que deixe aí um legado, né? Que deixe uma trilha para outras pessoas, assim como vocês, continuem seguindo para que a gente possa defender, principalmente a nossa saúde pública no nosso país. A gente agradece muito a sua participação. A gente tem um carinho muito especial por você, até porque você fez parte da nossa formação, tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu falo para os meus alunos que eu aprendi a importância da promoção, da prevenção em saúde através do que você ensinou para a gente. Saúde. Né? Então fala para a gente um pouquinho da sua trajetória, né? Como você chegou, né? No mercado de trabalho e a sua formação, por favor. Na verdade, a minha trajetória, né, se desenha desde a minha história como pessoa, né? Sou filha de dois funcionários públicos, né? Meu pai já falecido, minha mãe comigo aí, graças a Deus, mas dois funcionários públicos que doaram a sua vida inteira ao serviço público. Graduei numa universidade pública, né? Eu estudei na Universidade Federal Fluminense, no campus de Niterói. No curso de enfermagem, formei em meados de 2004, a gente pegava ali um processo de muita greve, então os períodos eram um pouco períodos complicados, mas uma grande formação, uma grande escola, né, que me ensinou o valor de um serviço público, né, e a responsabilidade que é devolver aquilo que o próprio governo, que a própria população nos deu, que foi a oportunidade de estudar numa universidade pública. Em seguida, eu fiz 2 especializações, uma em enfermagem do trabalho, também na UF, e ingressei na residência, né? Fiz a residência em enfermagem, a qual eu costumo dizer que super recomendo a todos os nossos colegas enfermeiros, né, recém-formados. É uma grande oportunidade de aprendizado, remunerado, né, e que a gente pode conhecer outras pessoas, abrir outras portas, que foi o que aconteceu, que durante a minha residência, né, nos foi ofertado, a mim e o outro residente colega, uma especialização na Fundação Oswaldo Cruz, de saúde do trabalhador em ecologia humana, né? Então, agreguei uma pós em outra, e ao final de 2 anos eu estava ali terminando 2 pós-graduações, né? Lato sensu, juntas. E aí eu retornei para Nova Friburgo, né? Fiz o concurso público aqui do município e desde então, né? Desde março de 2008 eu atuo na saúde de Friburgo. Inicialmente trabalhei no Hemocentro. Foi um grande desafio, né? Mas como você bem disse, a gente acaba assumindo os desafios e tentando dar o nosso melhor. Sempre, né? Porque não era a minha área de atuação, não era a minha área de especialização, mas eu precisava entregar o melhor que eu podia à população friburguense dentro do meu trabalho e fui buscar, né? Por conta própria mesmo, fui buscar os estudos, os cursos, fiz vários cursos lá no Hemorrio, que é a nossa matriz, né, da área de hemorroide no estado. Para se capacitar e poder para eu poder oferecer essa o melhor que pude. sim. Até que eu consegui chegar, assim, na minha área, né, de habilitação, que é a vigilância em saúde. Fui para lá em meados de 2010, quando eu assumi o programa de saúde do trabalhador do município. Muito legal. E que passamos a maior tragédia climática em 2011, né? Foi um grande desafio.
Eu era recém-chegada à vigilância e não tinha nenhuma experiência em emergência em saúde pública, ainda mais num vulto como foi a tragédia, que a nossa própria sede foi atingida, né? Sim. O nosso plano de contingência, né, de forma muito ainda inicial, a gente tinha um plano único guardado numa gaveta que foi atingida. E aí, né, a gente agiu de um início de uma ação Tira tudo do zero, muito bem né? conduzido pela coordenadora da vigilância à época, muito intuitivamente, mas que deu muito certo, né, e que trouxe aí bastantes experiências exitosas do município de Nova Friburgo, que hoje ainda é uma referência em relação a enfrentamento de emergências e desastres climáticos a nível nacional. A gente compõe a plenária nacional, né, de Vigi Desastres, que é uma área específica da vigilância em saúde. E aí, passado o ano de 2012, na metade desse ano, eu fui chamada a assumir a então gerência de vigilância em saúde, ainda não era subsecretaria. E aí, estou lá desde então, né? Tive uma saída no ano de 2013, por questões pessoais, né? Inclusive a gestação da minha filha, que eu precisei, por ela, faria tudo de novo, né? Sim. Ficar de repouso ali alguns meses. E aí eu tive esse afastamento. E aí, desde 2011, também, junto com a Vigilância em Saúde, eu assumi a carreira de professora, né? Na universidade, que concluí essa etapa, né? Mais uma etapa agora, no finalzinho, né? Nesse semestre, para que a gente possa pensar em outras coisas e, com o mestrado que eu concluí agora, tem um pouquinho menos de 2 anos, né? Já se arvorando aí para 2023, se Deus quiser, ingressar no doutorado, né? É uma área que eu quero seguir, a licenciatura, e eu acho que é uma coisa que eu gosto e que, né, o fruto é muito bom a gente ver frutos assim. Sim. Como vocês. É recompensador, né? É muito né? recompensador, né? Muito gratificante, muito. E que te instiga sempre a estar estudando, né? Porque a gente, na nossa carreira, a gente não pode se dar o luxo de graduar e parar. Exatamente. Né? A gente precisa estudar o resto das nossas vidas, porque a gente cuida de vidas, né? Então não dá para se acomodar. E tudo vai mudando o tempo todo, Muda né? o tempo todo. O interessante disso tudo, Diego, é se adaptar, né? Sim. Nós temos sempre estar se adaptando às situações. Você vê que ela veio se adaptando. Você forma enfermeiro, fez uma pós numa área e por algum motivo teve que se adaptar em uma outra área que era completamente diferente, né? E isso acabou te dando... tá dando muito feedback, muita coisa boa, né? Exatamente. É muito interessante isso, né? E as pessoas que passam pelo nosso caminho também, né? Como é importante as pessoas que vão marcando, que vão dando oportunidades, que vão colaborando para que você também se sinta seguro, né? E que possa seguir na profissão e ir chegando até onde você quer. Exatamente. Né? Porque as possibilidades são inúmeras, né? Os desafios são inúmeros, as dificuldades são inúmeras, mas com persistência e com a colaboração, né? Com o trabalho colaborativo, né? Uma construção de uma equipe bacana, a gente vai ultrapassando as barreiras e chegando aonde a gente quer chegar. Né? Até porque, você imagina, ela queria um ramo, aí ela passou para o concurso, ela foi para um ramo que ela não queria. Se você chegar lá e fica naquela birra de que eu não queria estar aqui, então eu vou trabalhar de qualquer maneira, porque não era aqui que eu queria estar. Provavelmente você não chegaria onde você está hoje, você não conseguiria alcançar o seu real objetivo. Sim. Então, a gente, mesmo que naquele momento a gente não tenha o que nos agrada, a gente tem que fazer o nosso melhor para alcançar. Você trouxe um ponto muito interessante, que é a questão da residência. Eu acho uma pena Friburgo não ter residências, né? Todas as residências são no Rio, mas eu vejo todos os meus conhecidos que passaram para a residência, eles falam a mesma coisa, que é engrandecedor. Sim. É que você começa a atuar, você vê realmente qual é o papel do enfermeiro na prática e você permanece estudando, produzindo ciência, né? Produzindo artigos científicos, e isso vem engrandecendo. E eu fico pensando, será que a gente conseguiria trazer em algum momento para a graduação um pouco da dinâmica da residência? Você acha que isso seria possível? A residência tem a particularidade de que você já é o profissional formado com a sua carteira de enfermeiro, né? Então, é um requisito para você ser residente ser já graduado. Então, o nível de cobrança e o nível de trabalho já é um outro ritmo, em função de que você já responde por si, profissionalmente falando. Já responde, né? Pelo seu corém, né? A graduação, a gente, aqui, né, durante os anos de curso da enfermagem, a gente modificou muito, né? Porque a gente tinha disciplinas que tinham uma lógica de prática apenas de visitação aos espaços. Sim. E que a gente foi, já desde o início da graduação, transformando em prática real. Verdade. Né? O nosso curso é um curso extremamente teórico, prático.
né? Ele não tem como desassociar uma coisa da outra. A gente não pode ser só um bom técnico, né? Um bom executor de práticas, porque eu costumo dizer isso, digo sempre em sala, né? Uma criança bem treinada, ela vai fazer aquilo que a gente faz, porque é o dia a dia, né? Mas você tem que saber o porquê você está fazendo, como você fazer, né? Saber orientar as pessoas de repente, a ter ali eu estou ali vacinando alguém, eu preciso informar aquela pessoa para que ela está se protegendo, Exatamente. né? O que ela pode ter de possíveis reações, né? Para entender. O que evitar fazer, e evitar outras a complicações. Imunização. Né? E nós, enquanto profissionais, temos essa responsabilidade, né? Que qualquer que seja o procedimento do mais considerado mais simples até o mais complexo, a gente está cuidando de uma outra vida que pertence a uma outra família, que é querido de alguém, né? E que a gente tem que ter respeito por essa vida. O amor de alguém, né? Eu falo com meus alunos geralmente, né? Geralmente não sempre, né? Que tem que associar a prática à teoria. Não adianta você chegar lá, eu sei muita prática, eu sei vacinar, eu sei a técnica de vacinar, mas eu não sei para que serve a vacina. Sim. Né? Eu sei diluir uma medicação, mas não sei para que ele serve, não sei explicar para o paciente, né, cliente. Então, assim, principalmente é na saúde coletiva, né? Sim. Se você pensar num posto de saúde, né, que vai lá uma mãe com um filho recém-nascido tomar 4 vacinas. Se você não souber explicar para ela muito bem para que serve, quais são as possíveis reações, né? Por que são as 4 vacinas, as intervenções por que que ela tem do que local, fazer. né? Você acaba criando ali uma situação desconfortável. Sim. Porque a mãe não tem segurança e, além disso, vai para casa desinformada. Exatamente. Então, qualquer coisa que possa acontecer com aquela criança, ela não vem... E o profissional ter a sensibilidade de compreender a sua clientela. Quando a gente fala em saúde pública, a gente fala de uma clientela vasta, né? Em nível de escolaridade, em grau de entendimento, né? Em dificuldade econômica ou não, enfim. Então, a gente está ali com um público que é diverso, especialmente em alguns serviços, como, por exemplo, a gente está falando aqui a vacina, né? Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade de falar de uma forma com que aquele público entenda. Porque a gente vai ter um público que sabe muito, que vai te questionar e que você tem que estar pronto à resposta, mas tem aquele público que nem te pergunta, com vergonha dele estar ignorando aquela questão. Exatamente. E é esse que você tem que atingir para que a gente possa sair dali com ele informado e que a gente não transforme um ato, né, que pode trazer muita saúde para aquela criança ou para aquela pessoa, em algo que possa ficar trazendo reações que podiam ter sido evitadas. Gerar até um trauma, né? Porque muitas mães, não vou naquele posto não, porque lá a enfermeira não me ensinou direito, né? Isso. E acaba associando, né? Ou isso então tem a vacina chega a ter uma certa reação, né? Ou não só a vacina em si, o procedimento. Às vezes o procedimento tem uma certa complicação que pode acontecer, mas por você não orientar, a pessoa achar que é um erro, que foi um erro do profissional e não retornar mais à unidade. Exatamente. Entendeu? Acolhimento é tudo, né? E fica naquele estigma de que porque foi no SUS, é porque foi no posto. Se fosse num outro hospital, não aconteceria. E isso a gente precisa trabalhar muito com a de... nossa sociedade, assim, independente de questões político-partidárias, né? Eu sempre falo isso. Mas, assim, a gente entendeu o nosso sistema único de saúde, né? A relevância que ele tem para a nossa população em todos os níveis de atenção, né? Desde sim. a promoção à saúde, a recuperação, a reabilitação, né? A gama, por exemplo, a gente está falando aqui das vacinas, a quantidade de vacinas que são dispostas pela rede pública, que nenhum outro país do mundo talvez tenha um calendário vacinal disposto pelo Ministério, que é público, né? Que é um sistema público de saúde, e que a gente precisa valorizar isso, né? Então, muitas das vezes a gente tem uma experiência que pode não ter sido muito bem sucedida, que pode acontecer também na rede privada, em qualquer local, em qualquer ambiente de trabalho, não só da saúde, mas que aquilo não pode virar uma realidade, porque tem muita gente séria, né? Muita gente comprometida, muitos bons profissionais atuando em diversas áreas, inclusive na nossa da enfermagem, para que a gente possa ter, sim, uma saúde de qualidade que pode ser, sim, pública e para todos. Né? Exatamente. Eu costumo dizer, né, quando me perguntam, você tem plano de saúde? Tem, o SUS. É o maior plano que tem. Sim, né? é o maior plano que tem. Porque, na realidade, se você parar para pensar, né, o nosso país ele é um país que traz, né, e aí a história diz isso pra gente, né, é um país de referência em imunização, né? Sim. Então você nasce, já sai da maternidade imunizado, vai para o posto, vai se imunizar no primeiro ano de vida, no segundo, no terceiro, no quarto e por aí vai. Então, assim, o nosso país ele é uma referência hoje, né,
imunização. E mesmo né? depois de adulto, Isso tudo é você público, pode, né? se você quiser fazer o esquema vacinal das principais, por não ter cartão de vacina, você ainda faz. Nós somos referência em muitas questões, né, relacionadas ao SUS. A gente precisa avançar muito, por exemplo, a questão de transplantes, né? Nós precisamos ainda avançar, mas já somos uma referência. A imunização, a nossa rede de vigilância sanitária a nível nacional, né? A nossa agência nacional, que tem toda uma rede estadual e municipal. Então, a gente está lá se alimentando, né? A nossa água que a gente bebe, o alimento que a gente retira do mercado. Sim. Tudo tem SUS, Tudo né? tem Então, SUS. quando a gente fala no aspecto da vigilância em saúde, 100% dos brasileiros utilizam o Sistema Único de Sim, Saúde. o tempo todo, Né? sem E a perceber. gente viu isso, né, muito agora em relação à pandemia, com a vacina que foi única e exclusivamente pela rede pública de saúde. Né? Sim. Então, toda a população que se vacinou foi através do Sistema Único de Saúde. Né? Então, Perfeito. toda a mobilização que precisou acontecer no país para que Pra a gente poder- pudesse hoje estar aqui E foi uma conversando, campanha né? grande, né? E Eu a gente participei. Se pode- livrando aos Participou. pouquinhos das Sim. proteções. A gente participou muito da campanha quando a gente era estagiário, né? Sim. Porque por ter essa ligação, né, com você e fazer muito estágio em posto de saúde, a gente acaba tendo uma ligação, né, com a saúde pública, né? Interessante falar isso porque muitas pessoas entendem de saúde como só hospital, né? Sim. Ah, é hospital, mas não, né? A gente foi, talvez com o Covid, ficou mais à mostra isso, né? A importância da saúde Dos pública outros dos outros setores, né? dos outros setores, né? Atenção primária, a gente O pode falar hospital, assim, né? ele é extremamente importante, relevante, ele tem o papel dele, né? Ele tem o papel do nível mesmo mais complexo de assistência, onde a pessoa não consegue resolver o seu problema na sua casa ou num nível menos complexo do sistema de saúde e que ele precisa se internar para uma cirurgia, para um atendimento de urgência, enfim. Ele tem o papel e tem a relevância dele, sempre terá, né? Porém, a gente precisa mostrar para a nossa população que o Não SUS é é muito só mais do que o hospital. Sim. Né? E fortalecer, a população também se sentir empoderada, a fortalecer que cada bairro tem a sua unidade de saúde da família, né? Que a gente tem as ações de vacinação em cada local onde tem uma unidade básica de saúde, né? Que a gente tem ali o serviço de pré-natal, que a gente, enfim, todas as áreas, né, de relevância de saúde pública que a gente pode ofertar e que são políticas públicas existentes no nosso país, né? E que precisam estar onde a população está, que são nos municípios. Então, para que a gente possa, sim, começar a falar de saúde, de ações intersetoriais, né? Integrando aí outras áreas como cultura, como ambiente, como esporte, lazer, enfim, porque tudo isso é saúde. Né? Exatamente. Quando a gente olha de um olhar mais ampliado, a Tudo gente é promove saúde e não previne doença, né? A gente tira o foco da doença e passa a ter o foco na passa saúde. foco na saúde. Eu costumo falar em sala de aula que se a população entendesse a importância e o trabalho da atenção primária, a gente conseguiria desafogar a parte terciária, né? Sim. Para quem está E o assistindo mais entender importante, os hospitais, e né? o mais importante de tudo, a população teria saúde. Teria saúde. Né? Não Teria teria saúde. disputando uma vaga para ter um especialista, disputando uma vaga para um leito hospitalar. Exatamente. Né? E a gente poderia estar com uma população aí saudável, né? Sem demandar tanto do sistema de E assistência. o mais engraçado é que depois que eu me formei, a gente quando vira enfermeira, a gente vira meio que referência para médicos, né? Indica um médico, indica um tratamento. Aí eu acho muito engraçado que as pessoas que eu conheço, quando engravidam, me indica um obstetra. Eu falo, vai no posto de saúde, lá tem um pré-natal excelente. Vai ter obstetra, vai ter enfermeira que vai fazer seu acompanhamento. Você vai ser encaminhada para a maternidade, vai ser excelente. E as pessoas acabam indo e falam, nossa, sabe? Tem um retorno, entendeu? Isso. Eu até De acho tá- que funcionante. muitas pessoas não conhecem, né, a fundo, Não. por exemplo, que no posto de saúde se faz um preventivo. O pré-natal. E Exatamente. de qualidade. Sim. Você vai lá, você vai ter sua consulta, vai pedir seus exames, vai avaliar. E que é acompanhamento de direito, hipertensão, né, de diabetes. toda a Direito, população né? ter a unidade próxima à sua residência, né? Então a gente precisa levar mais a nossa população, e esse espaço aqui, né, eu entendo que vai ser uma oportunidade de que é direito social, né? A saúde está lá Sim. garantida desde a nossa Constituição. Então não é favor nenhum, né? O governo ou quem está na liderança daquele município, daquele estado, ofertar. Isso é obrigação, né? E assim como todos os cidadãos temos direitos e temos deveres, né? Sim. Para que a gente possa ter também um sistema que flua, a gente também precisa cumprir os nossos deveres, além de ter os direitos garantidos, né? É Exatamente. importante também que a população entenda, né, que o posto está perto da sua casa, ele é para ser frequentado. Sim. Né? Então, se você não conhece o posto, vai lá, vai conhecer quem trabalha no posto.
quais são os programas que aquele posto oferece, né? Eu acho que com o Covid também as pessoas procuraram muitos postos de saúde, Procuraram né? mais, sim. Então isso procura acabou aumentou. aproximando, Sim. de uma forma ou de outra, né? A atenção primária à população, né? Teve que ter uma Covid para ter essa aproximação, né? E a gente que vive num mundo, população. né, que gira em torno do capital, a gente está num mundo capitalista, acho que a gente precisa de uma população saudável para ter força produtiva. Né? Então, isso precisa partir também do mundo do trabalho, né, que é uma outra área de atuação do Sistema Único de Saúde, a área de saúde do trabalhador, para que a gente possa ter pessoas saudáveis trabalhando. Né? Então, é interessante também para os empregadores que a nossa população esteja saudável, porque a gente vai ter o capital girando. Parcerias, né, de mostrar como que é o funcionamento, a importância de você procurar regularmente para fazer exames, para se manter vigilante da própria saúde, né? Porque procurar é o que todos fazem, né? A gente só procura a questão de saúde quando está muito ruim, aí vai para o hospital. Vai direto para o hospital, naquela situação já de urgência e emergência. Eu estava estudando esses dias para dar aula sobre saúde pública e eu vi que uma das diretrizes do SUS é orientar a população sobre o que o SUS demanda. E a gente, você acha que não poderia, de alguma forma, tentar colocar isso nas escolas para a criança vir aprendendo, talvez ali do ensino médio para frente, onde vai estar com uma mente mais aberta de como é o funcionamento do SUS, para que a gente consiga atingir a população de uma forma mais... de saber realmente o que o SUS tem para oferecer. Porque a gente vive, não é de agora, né? As pessoas realmente acham que a saúde é só o hospital. Uhum. E associam isso até mesmo, fazem, às vezes, se norteiam para poder verificar se a saúde é de qualidade ou não no município pelo hospital do município. Sim. Entendeu? Então a gestão, se o seu hospital está muito bem, então a gestão está muito boa, mas se o hospital está meio deficiente, a gestão está horrível. Não olha para as outras coisas que estão acontecendo a nível de saúde. Você acha que isso não seria uma ajuda da gente tentar pensar a escola é um ambiente extremamente potente, né? Eu me lembro de quando eu era estudante, na minha fase lá inicial, e que a gente tomava vacina na escola, né? Então, a escola sempre foi um ambiente para se falar de saúde, para se falar do sistema de saúde, né? Executando ações, né? Porque a melhor forma da gente falar do sistema é quando as ações estão sendo executadas e tendo a visibilidade. O que a gente precisa avançar é ter espaços como esse aqui, por exemplo, para que a gente possa falar sobre esses assuntos, né? E a gente sair um pouco também daquela divulgação só daquilo que não deu certo. Exatamente. Né? Tanto no mundo político quanto no mundo da mídia, né? A gente precisa dar mais espaço a experiências exitosas, mais espaço a falar, sim, daquilo que dá certo, né? Porque é ali que a gente vai mostrar para a população as portas que podem se abrir para ela, que estão abertas a ela, para que ela cuide da saúde dela, né? Então, são projetos junto às universidades, são programas que funcionam dentro da saúde pública mesmo, parcerias com iniciativa privada, são várias coisas que acontecem que muitas das vezes não têm visibilidade. Não tem. Né? E aí a gente liga a televisão, a gente abre lá nas nossas redes sociais e a gente vê fila no hospital, o dia que não tem médico, né? E é isso que acaba vendendo, né, para as visualizações. A gente precisa começar a visualizar mais o que tá acontecendo e dar mais audiência àquilo que é O lado positivo bom e aquilo das que coisas, fala né? da nossa saúde, que é o nosso bem Exatamente. mais precioso. A gente costuma ver muito isso, né? Às vezes as pessoas têm todo o recurso financeiro possível, mas se ela não tem a saúde, ela não faz nada na vida dela. E ela não pode nem usufruir daquele recurso, né? Inclusive, me recordo de uma história lá no posto de saúde do Cordoeira, se eu não me engano. A gente fazendo um estágio lá numa campanha de vacinação. Isso tem muito tempo atrás, né? A gente estava vendo uma criancinha lá, escutamos a criança e percebemos um sopro, né? E a partir dali encaminhamos ela para o posto, né? Referenciamos ela para o posto de saúde. Foi no Campo do Coelho. Campo do Coelho? Foi no Campo do Coelho. Pode foi ser. Na escola, no Campo do Coelho, estava fazendo um programa de educação continuada. Aí, na escuta, a gente... Pegou foi até você que... Isso, a gente pegou um sopro, né? Escutou. E referenciou essa criança para o posto de saúde, que era muito próximo. Consequentemente, ela foi atendida e foi referenciada, né, se houvesse necessidade. Ou seja, como é importante, talvez, também, pensar na linha de ter um enfermeiro, né, ou uma pessoa que transmita a educação em saúde dentro das escolas. Sim. Hoje, por exemplo, depois daquele caso daquela criança que engasgou na escola, se fala muito sobre isso. Mas anterior a isso, tem a lei Lucas, né? Uhum. Que ela vem aí trazendo isso aí, para manter profissionais de saúde na escola que consigam oferecer primeiros socorros. Isso. Então, por exemplo, se a gente consegue oferecer numa escola primeiros socorros,
Você está aí conseguindo transmitir educação para as crianças que podem usar em casa. Se uma avó engasga, se o irmão engasga. Então, assim, você acaba fazendo uma cascata aí de conhecimento que vai lá na frente alcançar o avô, a tia, a avó. Caramba, não é que é verdade? Eu não sabia que para desengasgar era assim que fazia. Então, assim, de alguma forma você acaba ajudando, né? Pegando o que vocês disseram, né? Eu fui recentemente chamada a participar de um projeto, né? Com uma implantação do núcleo de extensão da UERJ aqui no município de Nova Friburgo, que está na sua fase de planejamento inicial, né? Foi o primeiro mês de ação e eu participo como convidada. E uma das demandas que surgiu foi exatamente essa, né? A questão dos primeiros socorros e que a proposta, né, que está sendo desenhada ainda é a gente levar já para aqueles que estão se formando para serem professores, né? Para que eles já cheguem nas escolas em condições de atuar caso necessário. A gente tem países, né, por exemplo, Estados Unidos, e isso é uma matéria, uma questão ensinada nas escolas desde os anos iniciais, desde a pré-escola. Né? Porque é uma questão de sobrevivência. Sim. Né? Então, é algo que a gente ainda precisa realmente evoluir para que a gente não tenha situações como essas que a gente viu aqui tão pertinho da gente, né? De criança morrer, né, por um engasgo. Sim. E às vezes por um desconhecimento mesmo, né? Não que ninguém teve a intenção, mas a falta de preparo. E que isso é básico, né? A gente precisa ter a nossa população com esse conhecimento, mas também aqueles profissionais que lidam com as nossas crianças, né? Porque muitas das vezes ela não sabe nem dizer o que ela está, ainda mais a idade, né? Dizendo o que ela está sentindo e como que ele pode agir. Né? Então, isso é desafiador. São muitas questões, né, que desafiam a gente enquanto profissional o tempo todo. E aí, se a gente imagina, né, um grupo, uma escola, imagina a gente pensar uma população como um todo, como é a nossa tarefa quando a gente fala em relação à vigilância em saúde, né? Ainda mais Nova Friburgo, que se você parar para pensar em níveis de números, Nova Friburgo é uma cidade com uma população muito grande. Médio porte. 250 mil habitantes. E a gente tem a metade da população de alguns estados. Se você parar para pensar nos estados menores, tipo, se for em Tocantins, se eu não me engano, lá acho que é 500 mil habitantes. Nós temos metade do de Tocantins. E além disso, né, Friburgo serve como centro, né, de polo. outros municípios, né, de outros municípios. que vêm para cá para tratar algumas doenças. Que faz parte também, né, do sistema de saúde, essas pactuações para que os municípios que tenham, né, mais aporte de serviços deem retaguarda para os municípios menores, né? Então, ao invés de se ampliar os serviços para todos os municípios, se referencia para onde tem. Né? E a gente é essa referência para muitos serviços aqui na região, o que traz uma responsabilidade ainda maior, né, para a gestão municipal, de dar conta da sua população, que é grande, que vem crescendo. A gente está aí numa fase de censo, a gente em breve vai ter aí um número mais atualizado da nossa população, né? Mas já é uma estimativa aí próxima a 200 mil, e ainda tem que dar conta de muitos serviços para outros municípios. Né? Claro que dentro de uma pactuação, de toda uma legalização, né, dessas prestações de serviço, mas é uma responsabilidade a mais. Muito grande. Isso é algo que já acontece, né? Um pacto, né, de Friburgo. Interessante falar sobre isso, né? Que aquela questão né, dos municípios que podem fazer... Tem a palavra que eu esqueci. É tipo uns pactos, né? Pactuação mesmo. Pactuação mesmo. E aí os serviços que têm mais complexidade, que aquele município não fornece, você acaba referenciando para outros municípios. Como a gente pode também usar a rede complementar, né? Através da rede privada. A gente tem alguns serviços que são conveniados, né? Contratados de forma privada para complementar aquilo que o SUS não consegue suprir. Ou seja, de uma forma ou de outra, o SUS tenta aí e consegue, né? Levar a saúde para todos, né? Sim. Se você parar para analisar. A universalidade. Que uma obrigação legal, né, do poder público garantir SUS, né? Saúde a todos. Nos seus diversos níveis, né, de complexidade. Ser universal, né? Exatamente. Isso, né? E, Fabiola, me diga uma coisa. E qual é o papel, assim, né? É interessante a gente falar porque, como eu falei anteriormente, muitas pessoas entram na faculdade, poxa, eu quero ser enfermeiro, mas eu quero trabalhar no pronto-socorro. Pronto-socorro, que eu quero... Acha que é só o hospital, né? Pronto-socorro, quero salvar vidas. CTI, E você foi, teoricamente, meio que na contramão disso. Estou falando disso antes da pandemia, tá, gente? Porque pós-pandemia a gente sabe que aumentou a procura para trabalhar nessa área, para estudar até essa área, né? E diga pra gente, como é ser uma enfermeira atuando hoje como subsecretária de Vigilância em Saúde de um município tão grande como Friburgo? Essa área de atuação, ela já me segue, ou eu sigo a ela, não sei... desde a minha graduação, né?
Então, desde a graduação, eu era a contramão, assim, eu já fugia do CTI, eu já fugia da emergência, né? E o que eu podia aumentar de carga horária e de opções de estágio na linha da área, né, de prevenção e promoção, ações de educação e saúde, né? Isso desde a minha graduação. Foi um desafio para mim muito grande no último período, quando eu tive que escolher um setor de dentro do hospital para fazer o estágio de gerência em enfermagem, e não tinha opção de fazer gerência fora do hospital. Né? E aí, para mim, eu vi aquilo muito limitante. E aí eu acabei indo para o ambulatório do hospital, que era algo pouco mais próximo. Né? E dali em diante, assim, eu tive esses anos, né, que eu trabalhei com o Hemocentro, que é também uma oportunidade fantástica para a área de saúde, especialmente enfermagem. É um campo riquíssimo, né, e que a gente aprende muito e que tem muita demanda, né? Felizmente e infelizmente, mas a gente tem aqui um Hemocentro regional, que é de relevância também para a nossa rede estadual. E aí eu fui seguindo esse caminho, né, até que eu ganhei, né, de presente. E aí eu digo sempre, eu tenho uma grande mestre, né, que é a Sueli, que me deu de presente a Vigilância em Saúde do município, lá em 2012, né, e aí eu tive esse intervalo de 2013, retornei em 2014. E estou lá até hoje, né? A gerência se transformou uma subsecretaria, a responsabilidade só aumenta, né? Você planejar ações, você pensar políticas públicas, né, em cima de dados epidemiológicos, é extremamente desafiador, né, num modelo de atenção que a gente ainda tem no nosso país, que é um modelo hospitalocêntrico, curativo, né? Então, é ainda uma contramão, né? Mas que a gente está ali o dia e noite e acorda todos os dias na expectativa de que essa contramão vire mão, né? E que a gente consiga, de fato, enxergar que é possível planejar saúde, é possível promover saúde, né? Para que a gente possa ter um sistema que o recurso seja suficiente para as ações, sim, que a população não necessite tanto de chegar no hospital já no estado tão deteriorado da sua saúde, né? Pessoas jovens morrendo, a gente tem muitos idosos na cidade, então tem o desafio à parte, que é manter esses idosos com qualidade de vida, né? A importância de se trabalhar de forma intersetorial, né? Então, quando a gente trabalha com a vigilância em saúde, a gente não se basta, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de outras secretarias para que assim a gente possa falar de saúde, né? Então, imagina, a gente não tem como não falar com a educação, com a cultura, com o esporte, pra poder implementar com o serviço tudo público, de forma completa, né? Então, a gente está lá numa unidade básica de saúde, a gente tem no território da área de abrangência daquela unidade um problema de saneamento, né? A gente não pode ignorar aquilo, porque aquilo interfere na saúde daquela população. E se a gente está inserido no território, né, a gente precisa conhecer esse território para, de alguma forma, agir e melhorar a qualidade de vida e trazendo saúde para aquela população. Então, essa área sempre me atraiu, né? Assim, poder falar daquilo que eu me propus desde que eu entrei para a graduação, que era falar de saúde, né? Eu não estudei para falar de doença. Exatamente. Né? E a gente, ainda como visto na contramão, mas eu acredito, né? Acredito e infelizmente, né, essa pandemia precisou acontecer para a vigilância aparecer um pouco mais, né? A gente vem agora já iniciando aí, a Organização Mundial de Saúde já decretou mais uma emergência em saúde pública de interesse internacional. Costumo dizer que os micro-organismos não estão de brincadeira, né? Um pouco. Nem tiram férias, né? E a gente precisa entender que a gente é grande, a gente pensa, mas que a gente muitas das vezes fica dominado por eles, né? E que para isso a gente precisa ter uma lógica de ação para que o dano seja o menor possível, né? Porque quando chega uma emergência é muito difícil a gente bloquear a entrada do problema, mas a gente pode segurar a ponto dele não se tornar tão grave, né? E para isso existe as ações da vigilância para tentar planejar, e é um campo extremamente rico, né? Todas as áreas de atuação da vigilância em saúde, especialmente para todas as profissões, mas especialmente para o enfermeiro, porque o enfermeiro ele tem uma vantagem em relação às outras graduações da saúde, né? Que é já ter uma formação que você já sai gerente, você já sai líder de uma equipe, mesmo que seja a equipe de técnicos de enfermagem, né? Então, a gente já sai um pouco à frente nessa questão da gestão. E aí, claro, né, cada um com sua área de interesse, são diversas atuação, áreas de atuação, muitas possibilidades na carreira, né? E o mais engraçado é que, como a sociedade é muito hospitalocêntrica, elas acham que tudo é voltado ao hospital, né? Quando eu falo assim, qual é a sua profissão? Eu sou enfermeiro. Você trabalha em qual hospital? É a pergunta que vem em sequência, né? Eu falo, não trabalho em hospital, não.
eu sou docente, eu vou no CAPSI, eu sou enfermeiro de saúde mental, sou enfermeiro psiquiatra. E aí parece que você não é enfermeiro, Aí parece né? que eu não sou enfermeiro, né? Então eu falo, não, eu sou enfermeiro de saúde mental. Aí me olha assim, mas não tá em hospital nenhum. Mas é essa questão do pensar a saúde. E isso é muito importante, a gente pensar a saúde, até mesmo para a gente poder informar a população. Você citou o Covid, e no Covid a gente viu o quanto que a desinformação atrapalha. Muito. E eu tive uma experiência, porque eu passei o Covid, eu estagiava no CADIMA, como enfermeiro no CADIMA, e o CADIMA estrategiou colocar a gente na portaria para, além de aferir a temperatura, orientar. E as pessoas não aceitavam a nossa orientação. As pessoas, não, mas eu ouvi no WhatsApp. Elas preferiam seguir o que elas leram no WhatsApp, mesmo que sem nenhuma fonte, do que ouvir um profissional. Sim. E eu vi muitas pessoas se preocupando mais com o termômetro do que com o vírus. A gente teve algumas situações no nosso país, de forma mais direta, né, que acabaram influenciando nessa desinformação. Para que a gente lide com uma emergência em saúde pública, existem regras. Né? O nosso sistema, como a gente sempre fala, é um sistema que existe hierarquia. Sim. Né? E cada esfera de governo, seja federal, estadual, municipal, ela tem as suas atribuições. E numa emergência em saúde pública de interesse internacional, o papel do governo federal ele precisa ser muito de protagonismo. E quando a gente tem essa ausência desse protagonismo, acaba que os estados e municípios precisam resolver por si só. E aí cada um vai resolver da forma que lhe convier ou que da sua experiência favorecer. E foi isso que aconteceu, né? Nós que somos a ponta do iceberg ali, onde estamos com a população, que são os municípios, né? Os milhares de municípios no nosso país, cada um achou a sua forma de lidar com essa pandemia, porque não tivemos uma condução única. Né? E nessa ausência de condução única, qualquer coisa virava informação. E aí o desrespeito à ciência, né, foi tamanho. A gente teve muitos problemas de criação aí de tratamentos que até hoje não existem para a Covid, né, mas que naquela época foi preconizado como padrão, trazendo inclusive danos para as pessoas que usaram as medicações que não tinham ciência que dizia que curava a doença. Sim. Né? E o que atrasou também a chegada das vacinas no nosso território. Né? Então, um país que tem uma história como nós temos na imunização, a gente teve um atraso da entrada da vacina por uma questão de falta de compreensão de que era a solução. Não tinha outro caminho. A gente não tinha um medicamento, um antiviral que a gente tomasse e curasse. Né? E que, eu sempre digo, prevenção é muito melhor do que cura, do que tratamento, do que, né? Melhor prevenir do que remediar, né? O ditado já diz. E aí a gente acabou perdendo muito tempo e com isso também muitas vidas, né? Mas foi extremamente desafiador enquanto profissional, né? Estar à frente da vigilância em saúde de um município que é polo, que por muito tempo foi o único local onde tinha possibilidade dos pacientes mais graves se alocarem, né? E que a gente teve que dar conta aí de começar uma campanha de vacina sem vacina, né? Porque a gente nunca viveu isso. Trabalhar a população para que voltasse a acreditar numa linha única de condução, que foi muito difícil. E, além de tudo, ter que trabalhar, ainda mais quando a gente olha na saúde com um olhar mais ampliado, a gente tem que trabalhar com situações de, por exemplo, ter que fechar segmentos econômicos, Sim. porque não tinham ainda uma forma... mais rígidos, né? A gente, aqui no município, por vezes, né, a gente hoje sabe que nós conquistamos, né, porque as pessoas acabam também não sabendo separar, isso é uma outra coisa que nós, como população ainda muito jovem que o Brasil né, precisa avançar, separar o que é institucional do que é pessoal, né? Então, a gente acabou conquistando, entre aspas, pessoas que passaram a não gostar da gente em função das medidas que a gente precisou tomar naquele momento, mas que não tinha uma outra saída. Era aquilo, ou a gente ia propagar cada vez mais, adoecer, agravar e morrer cada vez mais. Então, a gente já teve um número de óbitos, especialmente, né, nesse penúltimo ano, muito alto para o nosso território. E as tentativas eram sempre de tentar controlar o agravamento e o óbito, né, já que a gente não tinha cura, ainda não tinha vacina. E com a chegada da vacina, né, quando a gente começou, de fato, ter a vacina na campanha, porque o início não tinha, a gente tinha que criar estratégias
né, para tentar proteger, mas não tinha o principal, que era a vacina em quantidade. Né? Mas quando ela começou a chegar em quantidade, a gente começou a proteger a população. E hoje a gente pode estar aqui conversando, sem o uso das máscaras, né? Mas ainda com um certo cuidado, porque o vírus está aí. Né? O mais interessante que a gente saiu atrás na vacinação, né? E passamos muitos países, né? Exatamente. Pela capacidade que o nosso sistema de saúde tem, os nossos profissionais de saúde, e aí... Não puxando a brasa para nossa sardinha, mas a equipe de enfermagem, né, foi protagonista. Nós tínhamos uma equipe de enfermagem extremamente preparada, habilitada, que já fazia isso por muitos anos. Eu vejo vídeos de enfermeiros pegando um cavalinho, indo lá pro... Exatamente. Carro, né? Pegando barco, isso, né? quase não foi divulgado. Indígena, nos sertões aí de cavalinho. Nosso país é continental, né? Tem muita diversidade. Nós tínhamos, então, pessoas preparadas para vacinar, mas não tínhamos a vacina. Não tínhamos a vacina. E sabe o que mais me chamou a atenção nessa vacinação? Foi essa questão que você falou, que nós pegamos... Nós, infelizmente, nós temos um vício de mídia de querer divulgar o que é ruim. Né? Porque o nosso cérebro funciona assim, a gente é mais apegado ao negativo e nossa mídia ela divulga só o que é ruim. Então, na campanha do Covid, se tinha um profissional que errou no procedimento, aquele vídeo iria em todos os jornais. Mas eu não vi nenhuma reportagem dos inúmeros enfermeiros e dos inúmeros técnicos de enfermagem que atuaram como voluntários. Exatamente. Nós tivemos muitos enfermeiros e muitos técnicos que foram até porque a vacinação ela foi tirada do posto, né, realocada para grandes quadras para poder atender a demanda, suportar o contingente. E era uma demanda muito grande, que aquele posto não tinha profissional para aquilo. E você vinha profissionais de outras de outros segmentos. E os sabe? profissionais de hospitais de saúde, e tal, que vinham para... Não coube a opção, né, de que fique, como a gente dizia para a população inteira, fique em casa. Os profissionais de saúde, especialmente médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, técnicos de enfermagem, a gente não teve essa opção. Não teve. Né? Então, a gente saía todo dia com aquela incerteza se a gente ia voltar infectado ou não, né? Mas a gente tinha que ir, porque a gente tinha que cuidar das pessoas, seja em qual linha de ação fosse. Né? Então, pessoas que viravam plantão, né? Que às vezes tinham medo de ir para casa, dormiam em outro local. Eu me lembro a época, no início, no ano de 2020, que foi ofertado, inclusive, espaço para que os profissionais que não se sentissem seguros de ir para casa ficassem ali para não levar o vírus, principalmente se tivesse pessoas mais comprometidas, né? Imunologicamente falando, em casa, crianças, idosos, enfim, gestantes. Então, era tudo muito incerto, a gente trabalhava exatamente sem informação, a gente não sabia se... Hoje a gente sabe pouco, a gente não sabia nada sobre esse vírus ainda e o que ele podia trazer. Hoje a gente fala da Covid longa, né? Do pós-Covid, e todos os avanços que já tem nessa área, das sequelas da Covid, né? Até perca da audição agora está tendo, né? Exatamente, várias questões, né? Mentais, neurológicas, enfim, né? Cardíacas, respiratórias, circulatórias, né? Então a gente tem aí uma gama de complexidade que traz para o sistema de saúde também ter que dar conta desse pós-Covid, né? Por ele ter sido por muito tempo banalizado, né? Que não era um vírusinho qualquer, né? Não era uma gripezinha, né? E a gente está vendo isso sabe hoje. O que é interessante? Que se voltar lá no passado, né? Lá em Flórida, você lembra? Lembro. Que ela falou da importância de lavar as mãos, né? Lavar as mãos, lavar as mãos. Eu tenho uma história que eu sempre falo. Outro dia até uma pessoa conhecida falou: nossa, eu me lembro de você falando isso numa reunião. E eu sempre repito. O meu falecido avô materno, ele era uma pessoa que tinha pouquíssimo estudo, né? Ele talvez estivesse ali quase semi-analfabeto, vamos dizer assim, né? Ele tinha a escola da vida, mas escola formal ele quase não frequentou. Mas ele tinha um hábito quando ele chegava em casa, né? Ele chegava pelo quintal, ele trocava o sapato, colocava o seu chinelo e lavava as mãos. Ele só entrava depois disso, né? E aí, para mostrar que a questão da higiene não necessariamente está atrelada ao grau de instrução. Perfeitamente. Muitas das vezes a gente vê até o contrário, né? Às vezes a gente vê uma pessoa com uma renda baixa, que mora, às vezes, numa moradia pequena, né? Com pouca riqueza, vamos dizer assim, mas que tem higiene. Né? Exatamente. E que a gente teve com a Covid, a entrada da doença é inegável, né? Que entrou pela classe social mais alta, porque ela foi uma doença importada de outros países, né? Então, a classe social mais alta é quem viaja para fora do Brasil, né? E que foi uma classe que nos deu bastante trabalho também para conseguir entender que precisava todo mundo estar envolvido nas ações de controle, porque senão a gente poderia estar até hoje falando aí num número elevado de óbitos todos os dias, né? Que ainda tem
A gente não pode perder isso de mente. Ainda tem gente morrendo de Covid no país, Sim. no município, né? E a gente precisa estar sempre atento a isso. E as que mais têm agravado são as que não quiseram aderir à vacinação, né? Inicialmente a gente tinha pessoas até vacinadas e aí com a entrada das doses de reforço isso reduziu e de fato as pessoas que morreram, mas que a gente precisa ter sempre em mente, né? Assim, a maior parte é idoso e que muitas das vezes em condições não tinham condições de às vezes sozinho a unidade, até queriam se vacinar. Então a importância da família, né? A importância dos vizinhos, da rede de apoio para que a gente garanta que toda a população tome, sim, as doses preconizadas. Se a gente viu que a vacina foi eficaz, se a gente hoje está aqui falando, né, de uma coisa que não está no passado, está no presente ainda, mas que já está mais controlada graças à vacina, por que não respeitar a orientação das doses de reforço e tomarmos as doses que forem necessárias? Né? Nessa questão da dose de reforço é muito importante porque é um viés que os que não querem tomar vacina usam. Que eles falam que se a vacina fosse eficaz, uma dose só daria. Só que se você for olhar o cartão vacinal, todas as imunizações têm mais de uma dose, todas têm reforço. São raras as vacinas que a gente toma dose única, são né? dose única. A antitetânica mesmo, a cada 10 anos. Então, assim, depois de tomar 3, a gente toma cada 10 anos uma dose. Exatamente. Né? Então, todas as imunizações, elas têm várias doses. A do Covid não é diferente. E isso ela é importantíssimo a população saber que ela tem lá, ofertada na unidade de saúde que tem a sala de vacina, todo o calendário vacinal disponível, não é só Covid, né? Então, a gente tem que lembrar que as outras doenças, né, podem retornar. A gente teve o retorno da febre amarela, a gente teve o retorno do sarampo. A gente pode ter qualquer outra, né? A gente está aí num alerta para poliomielite, que está erradicada no Brasil desde 1989. E a gente não pode se enganar que não foi por outro motivo além da vacina. Sim. Né? Porque se a gente for considerar até hoje, em 2022, as nossas condições socioambientais, né, socioeconômicas, a gente ainda teria a circulação do vírus aqui, como outros países mundo afora têm. Porque ainda temos condições desfavoráveis. Então, assim, a gente precisa valorizar, né? O nosso programa de imunização é já de algumas décadas e respeitado mundo afora. Vocês devem ter vivido essa experiência, mas eu, ao longo desse tempo que eu fiz, levei alunos para estágio, a gente acompanhou diversas pessoas que vêm de fora, que são brasileiras, que moram fora, que vêm passar férias ou passar alguma temporada e que vacinam seus filhos, vêm se vacinar no Brasil porque é gratuito, né? Gratuito na forma de dizer de que não paga de novo, né? Porque está tudo muito pago através dos nossos impostos, né? Eu falo isso e que a gente precisa valorizar. Então, assim, é completar o calendário certinho, né? Não é ficar toda hora indo lá tomar, porque é dinheiro público, né? E é risco, porque não é porque vacina que não tem risco. Qualquer vacina pode, sim, trazer um risco, mas ela traz, com certeza, muito mais benefícios. E é importante falar e lembrar, né, que muitas pessoas falam assim, perdi meu cartão, o que eu faço? Perdeu o cartão? Primeira coisa, vai ao postinho de saúde e se orienta, né? Se você tiver algum registro lá, né, você vai tomar as doses que não tomou ou vai recuperar o cartão. Mas caso você não tenha, você vai refazer todo o ciclo novamente do que for necessário, né? Isso. E vai sair de lá imunizado. Então, assim, perdeu o cartão, vá ao posto. Porque muitos empregos hoje pedem um cartão de vacina. Sim. Muitos locais pedem um cartão de vacina. E hoje escolas, tem algo creches, muito interessante, que é o cartão que é online, né? Você baixa pela internet. Então, assim, tem muito muito menos aplicativo dificuldade, Conecta-SUS, né? O Conecta-SUS, você tem todo o seu esquema vacinal lá. Interessante porque além de vacinar, além da enfermagem vacinar todo mundo, a gente lançava um sistema. Isso. As pessoas que foram vacinadas. Então, se você entrar lá hoje, você vai ver, olha, tomei 3 doses. Então, isso é um documento, né? Sim. Então, é importante você guardar e zelar o cartãozinho, porque quando você precisar, ele vai estar ali. Ele é um documento tanto quanto uma carteira de identidade, um CPF, uma certidão de casamento, né? Porque tem ali a nossa história vacinal e a nossa proteção contra as doenças. A gente tem infelizmente, a gente tem tido uma baixa adesão, né? Por parte dos pais, né? Em levar os filhos para vacinar. Vira e mexe, a gente escuta alguém que não vacinei meu filho, não vou vacinar. Né? Ou então a gente tem alunos que falam, não, que eu tenho um vizinho, que eu tenho um parente que fala que não vai vacinar. E eu falo, né? Olha, na questão da vacinação não é uma escolha do pai. Ele tem que vacinar o filho porque é direito garantido pelo ECA, né? Pelo Instituto da Criança e do Adolescente. Em cima disso, deveria, né, eu acho, e como que a gente poderia fazer uma parceria entre talvez o Conselho Tutelar, a própria vigilância e as escolas, para que mostrasse aos pais que eles têm que vacinar, que não é uma escolha deles, eu vou vacinar ou não vou vacinar. Eu defendo que a melhor parceria é a educação.
né? Então, assim, essa informação precisa estar onde as pessoas trabalham, onde as pessoas estudam, onde as pessoas se encontram para a sua vida social, né? Então, muito mais do que fazer uma ação de parceria mais no olhar punitivo, né? Eu acredito mais no olhar educativo, né? Então, a gente sempre tenta prezar por esse lado educativo. E eu preciso, Fantástico. assim, acreditar de a gente voltar a ter, né, cenários que permitam a gente ter de novo as vacinas nas escolas, né, a gente ter de novo as vacinas nos ambientes de trabalho, a gente ter mais pessoas, né, e mais salas de vacina. De fato, a gente ter de verdade gestões, né, preocupadas em garantir que a população não adoeça. Né? Então, que a gente volte a acreditar que as políticas públicas existem, elas só precisam ser relembradas. Né? A gente teve esse gap aí da questão da pandemia que atrapalhou para muitas questões, mas que deu visibilidade para outras. E aproveitar esse gancho dessa visibilidade e, junto com a Covid, a gente lembrar que as outras vacinas estão ali, né? Disponíveis há muitos anos a toda a população. E que a gente tem ali as idades, né, de garantia para fazer as vacinas e vamos vacinar. Né? Vamos nos proteger daquilo que é possível. Né? Queria que a gente tivesse vacina para tudo, a gente não tem, mas tem para muita coisa, e que são doenças que grande parte da população hoje, jovem, adulta, até os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, não viram acontecer. Eu mesmo, na minha formação, nesses já 18 anos de formada, eu só vi um caso clássico de tétano. Né? Então, quando a gente não vê acontecer também, a gente acha que aquilo já está extinto. A gente acreditou que era assim com sarampo, a gente acreditou que era assim com a febre amarela, e a gente viu essas doenças retornando. Né? Então, total, a gente não pode ver, por exemplo, o retrocesso de ver uma poliomielite, né, que já está aí há décadas erradicada no Brasil, retornar para o nosso território. Porque condições para o vírus se reproduzir tem aqui no país. Mas a gente também tem a vacina lá no posto, que é só dar o bracinho, a coxinha ou a boquinha e a gente se protege para a doença. Verdade. Então, né? Pessoal, vamos procurar o posto, hein? Vamos se vacinar. É importante. Fabiola, você falou que nós temos agora uma emergência em saúde, né, internacional. Primeiro, eu gostaria que se você pudesse explicar a diferença, né, entre emergência em saúde internacional e a própria pandemia em si. Né? Por que ia matar em 75 países? Por que não é uma pandemia? Por que ela não virou ainda uma pandemia? Quem decreta, né, o estado de emergência em saúde pública de interesse internacional, né, é a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, que ficou tão famosa aí na pandemia. Sim. E que vai traçar aí as diretrizes quando a gente tem algo que se espalha mundo afora e que ainda não tem um conhecimento teórico-prático de enfrentamento. Né? Então, ele emite um alerta dizendo, opa, precisamos nos atentar, porque a gente tem um vírus, uma bactéria, algo novo que ainda não tem controle, né? E que já ultrapassou aí vários países, vários continentes até. Né? A pandemia, a gente decreta quando a gente tem, até hoje, né, a Organização Mundial de Saúde não tirou o status ainda da Covid de pandemia. Né? A gente teve um decreto a nível nacional extinguindo o estado de emergência de saúde pública de interesse nacional. Mas a nível de interesse internacional, ainda vivenciamos uma pandemia de Covid. Por quê? Ainda é um vírus circulante, ainda não totalmente controlado, não curável, né? E que não temos ainda uma cobertura vacinal de 100%. E aí, por isso, a OMS ainda não decretou o fim de emergência de saúde pública de interesse internacional para a Covid-19 e o status de pandemia, né? Mesmo que tenha um ou outro país controlado, a gente ainda tem isso disseminado o mundo afora. E parece que há pouco tempo entrou na Coreia do Norte, né? Porque lá não tinha entrado mal ainda. Saindo, né? Que a gente ainda nem saiu desse status de pandemia da Covid-19, a gente já entra no novo alerta, né, para a questão da monkeypox, ou também chamada de varíola dos macacos. Né? O mundo da ciência ainda está tentando encontrar um nome para esse vírus. Graças a Deus, ele é muito menos agressivo do que a varíola humana, né, que disseminou aí várias pessoas, várias vidas, dizimou, né? E que grande parte da população adulta brasileira ela já é protegida para a varíola humana. Né? Ela é uma vacina que saiu do calendário pela extinção da doença, então não fazia mais sentido porque era uma doença erradicada no mundo todo. Né? E hoje a gente tem essa nova aparência da varíola, né, desse poxvírus, que traz aí uma preocupação. Né? Preocupação por quê?
pelos mesmos motivos de qualquer outra doença viral, né? Porque a gente tem pessoas com sistema imunológico comprometido, a gente tem uma gama de pessoas com comorbidades que deprimem o sistema imunológico, por exemplo, os diabéticos, né? Muito grande no nosso território. E ficam muito mais... E que estão muito mais suscetíveis a uma forma mais grave da doença. A letalidade até hoje é muito baixa, né? Que assim continue, mas ainda é tudo muito também desconhecido, né? Então, há linhas de pesquisa que defendem que essa doença ela não vai ter o potencial de disseminar como foi, por exemplo, a Covid-19. Mas a Covid tinha o mesmo estudo no começo, há linhas de pesquisas que dizem que as pessoas vacinadas para varíola humana já manifestam uma proteção para a varíola atual, mas ainda é tudo mundo da pesquisa, ainda não temos muitos dados concretos, né? O que a gente precisa é estar atento, saber reconhecer sinais e sintomas, né? Que ela começa como um quadro viral, né, qualquer, como é a dengue, como é a chikungunya, como é o Covid, aquele né? mal-estar, é o mal-estar, a dor no corpo, né, a febre, desânimo, né? Desânimo, cansaço. A Perca gente de pode apetite. ter, né, os nossos gânglios, né, os nossos A famosa linfonodos, íngua, né? as ínguas, né? Exatamente, aparecendo. E isso pode ser um monte de coisa, né? Mas quando a gente está vivendo um estado de alerta mundial, esse monte de coisa a gente tem que pensar que pode ser também. Sim. E claro que hoje, ainda considerando uma história dessa pessoa, né? Ela veio de um país de fora, onde já tem uma circulação maior, veio de um município onde a gente já tem uma circulação maior. Tudo isso ganha força para a gente suspeitar de um caso e tentar que aquele caso não transforme em outros. Né? Para isso, as medidas de controle e de isolamento. É uma doença de transmissão também respiratória, né? E também de contato. Né? Principalmente naquela parte onde fica como se fosse uma catapora, né? Aquelas lesõezinhas, as vesículas, e aquela secreçãozinha daquelas vesículas, elas podem transmitir para outra pessoa. Né? Então, além do contato, também, de novo, respiratório. Então, as pessoas, principalmente, as pessoas que têm algum comprometimento imunológico, né? Seja diabético, seja um paciente HIV com uma carga viral ainda não tão controlada, seja um paciente imunossuprimido por um caso de quimioterapia, né? Um tratamento de câncer, enfim, seja a doença que for, que deprima, que diminua a imunidade daquela pessoa, ela tem que estar atenta, mais atenta ainda, do que né? nunca, né? E aquelas pessoas que se consideram saudáveis ou que não têm uma comorbidade, que também mantenham os seus cuidados para proteger aqueles que são mais suscetíveis. E não disseminar, né? Eu estava vendo um infectologista e ele disse que a forma como estão colocando a varíola do macaco é o que pode estar ajudando a disseminar. Porque eles, quando vai ter uma reportagem, vão falar da varíola do macaco, eles colocam a imagem de pessoas totalmente tomadas por lesões. E ele estava explicando que às vezes a pessoa tem, às vezes, nem 5 lesões no corpo. Às vezes são poucas, às vezes é 2, 3, às vezes chega a 10. E a pessoa acha que não é, porque ela associa que só é a varíola do macaco se tiver muitas lesões. Exatamente. Interessante porque também eu estava lendo sobre isso e fala que as lesões podem ser confundidas com sífilis, né? Em algum momento, né? É um diagnóstico diferencial. A sífilis, a varicela, que é a catapora, né? Herpes, né? Então, são doenças que você pode também imaginar que seja, e até fechar um outro diagnóstico, mas que volto a dizer, quando a gente tem aí um estado de emergência de saúde pública declarado, a gente não pode ignorar, né? Principalmente se tiver uma história epidemiológica junto, né? Que é uma viagem, um contato com alguém que foi para um local onde a disseminação já está mais nítida, né? A gente precisa, sim, imaginar que pode ser um caso suspeito. Perfeito. Pecar pelo excesso, né? Para que esse excesso, que mesmo que depois, felizmente, venha um resultado negativo, a gente tenha impedido, né, de que, se der positivo, de disseminar. E, Fabíola, pensando nisso, né, é muito interessante, importante falar nisso, né, Diego? Porque tira muitas dúvidas, né? As pessoas estão com dúvidas, né? Será que são muitas lesões? Será que são 3, 4, né? Será que eu posso ter? O risco, ele existe, né? Então é importante você estar atento aos sinais e sintomas. E, além disso, saber, né, se caso eu suspeito que eu posso estar com a doença, aonde ir, né? Qual local procurar para ser atendido? E qual é a orientação hoje? Eu tenho suspeito de doença do macaco? Eu vou para o hospital? Eu vou para o posto? Como a gente pode aí estar orientando as pessoas quanto a isso? Primeiro de tudo, assim, antes de dizer para onde as pessoas irem, é a gente ter sempre o cuidado, como a gente teve, por exemplo, com a febre amarela, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, varíola do macaco, né?
a culpa não é do macaco. Perfeito. Né? Por quê? O que a gente viu com a febre amarela? Né? Vários miquinhos nossos, da nossa fauna, sendo mortos porque acham que ele que ia transmitir a doença. Né? Então, é um nome que, como eu falei, ainda está sendo definido, né? Mas que o macaco não tem culpa dessa história. Perfeito. Então, não é para sair ninguém matando macaquinho, Exatamente, porque pelo eles amor de fazem Deus. parte da nossa fauna, tem a nossa necessidade, né, para controle da nossa fauna sinantrópica. Outros Então, macacos também, faz parte. E, Né? e também não culpar certas opções sexuais, né? Porque eu Exatamente. tenho ouvido relatos Exatamente. de que estão Excelente a culpando... sua fala, porque para a gente não criar estigmas, como a gente já viu, por exemplo, com o vírus HIV, né? Quando ele no início também foi detectado como uma doença sexualmente transmissível, a gente tem aí essa linha que vem mostrando, sinalizando uma possibilidade, né, de se comprovar que a monkeypox é também sexualmente transmissível, mas sem nenhum tipo de preconceito por opção sexual, né? Para que a gente não tenha também mais problemas associados a uma doença que já é um problema, né? Então, aonde as pessoas podem ir? De preferência na unidade mais próxima da casa dela. Não obrigatoriamente precisa ser o hospital. É claro que a gente tem, sim, no município e outros municípios, né, partes do município que não são cobertas por saúde da família e que acaba que a referência é a UPA, é o hospital, né, nada impede. Mas o primeiro momento é procurar a sua unidade mais próxima, ter as informações, né, ouvir informações oficiais, né, isso é muito importante para que a gente não dissemine de novo falsas notícias. Falsas notícias, né, sim. que atrapalha muito o sistema de saúde andar e a população também fica perdida. Né? Então, ouvir as informações oficiais e, na ausência da unidade ou num horário, né, posterior àquela unidade básica já fechada, aí sim, recorrer ao hospital, né, mas não ficar com o problema sem procurar o socorro, né, para que a gente não tenha aí, principalmente aquelas pessoas que têm seu sistema imunológico um pouco mais comprometido. Perfeito. Ela Perfeito. orientou as pessoas, né, a população no geral. E agora, Fabíola, uma orientação para as pessoas que vão atender a clientela, né, os enfermeiros, os técnicos, os médicos. Eu peguei um paciente suspeito, eu suspeito da doença. É o que eu faço? Eu notifico esse paciente? É importante notificar esse paciente? Quanto tempo, né? E por que da importância da notificação? A notificação, ela é uma notificação imediata, o mais rápido possível, né? Para que a gente encaminhe isso ao Estado, que o Estado visualize, que o governo federal visualize, até para ter uma dimensão de como esse problema está no nosso território. Né? Então, a informação é fundamental para todas essas doenças que são de notificação compulsória. E aí, essa não é diferente. Então, esse profissional ele precisa entender como se dá a transmissão dessa doença. Então, se ela é de transmissão respiratória de contato, ele precisa estar protegido, ele precisa ter o equipamento de proteção individual para atender essa pessoa. Né? Isso está muito recente na nossa memória com a questão da Covid. Né? Então, a proteção respiratória, a proteção de contato, né? Dentro do possível, na unidade onde ele está atender, né, se for um caso suspeito de uma doença transmissível por respiração, oferecer a ele, né, o equipamento de proteção, se não for possível ter ele em isolamento, né, e fazer a coleta, a orientação, né, e aí cada unidade vai ter a sua rotina, o seu fluxo de encaminhamento desse paciente para fazer a coleta dos swabs, né, que são os principais materiais, né, para você ter o diagnóstico, o swab, aquele cotonete muito famoso, né, que ficou na Covid, que a gente colha da lesão, né, principalmente se tiver naquela fase da vesícula mesmo, com aquela aguinha ali, igual a vesícula da catapora, né, para que ali tenha material para a gente avaliar se é ou não. E aí, em cima disso, né, dando negativo, continuar com as hipóteses, né, aí entra a sífilis, que a gente tem aí também uma doença de relevância, né, infelizmente. A gente tem a herpes e tem varicela, catapora, né, que são todas doenças de vírus circulantes bactérias, né, que a gente precisa estar atento junto com essa novidade que vem aí. Essa secreção, se ela for atingindo outras partes da pele, ela pode ir gerando mais lesões ou não? Pode. E qual seria o tratamento? Seria só prever sintomas? Na verdade, a gente ainda não tem um tratamento específico, né? A maioria das doenças virais é muito difícil, com exceções, né? Por exemplo, a gente tem para o H1N1, que tem o antiviral, mas a maioria não tem um específico. É tratamento sintomático, né? Das lesões. Algumas pessoas relatam prurido, coceira, né? Então, aí é o tratamento mesmo de base para controlar os sintomas. E esperar o organismo antitérmico, analgésico, né? Muita hidratação, né? Para todo quadro viral é sempre muito importante a hidratação, dentro do possível repouso. E o mais importante, né? Se foi ali identificado um caso suspeito,
o isolamento dessa pessoa para que ela ela não transmita. respeite aí o tempo para que ela possa não transmitir, caso se confirme. E os cuidados com higiene, né? Onde ela Sempre, ficar, né? sempre. Manter bem higienizado. A higiene em questão qualquer da- lugar, para qualquer situação, para evitar qualquer doença, qualquer né? doença. Principalmente as doenças transmissíveis. Exatamente. São os primórdios. Lavar as mãos, etiqueta respiratória. vai Manter o espirrar, ambiente guarda o arejado, bracinho. ventilado, Perfeito, limpo, né? perfeito, né? A gente que Perfeito. está numa cidade que costuma, assim, a gente está aí entrando numa frente fria, né? Uma previsão de entrada de exatamente. frente fria, que a gente esteja atento, se agasalhe, mas as deixe o pessoas ambiente costumam arejado, ficar mais né? próximas Não também, vamos né? esquecer tudo que a gente viveu com a Covid, para a gente não ter que viver de novo uma Em situação outra- de ter que se trancar, de ter que se isolar, de ter que usar máscara novamente, com tanto rigor como foi com a Covid. Aprender com os Exatamente. erros do passado. Né? Exatamente. E é um passado que não é passado ainda, Que né? Que ainda está no um nosso passado presente. muito recente, que ainda passando, tá na né? memória, Tá passando, né? é. Eu tenho grandes E vai, traumas, né? Controlando. A gente atrasou um ano. Eu falei no outro podcast, né? Sobre a importância dos estagiários, né? Na atuação da campanha do Covid-19. Do né? Covid-19. sim. Fundamental. Eu lembro que fizemos uma campanha em Conselheiro, que era uma fila interminável. Interminável. Quanto mais você E quando a vacinava, gente via chegando estagiário, assim, ó, falei, graças a Deus, Senhor. Então, assim, o pessoal atuou fortemente, né? Fortemente. Principalmente porque na faculdade, né? Se bate muito na importância de praticar, né, a vacinação e também por vontade própria, né? Porque muitas pessoas estavam ali porque eles queriam estar ali. Até mesmo quando não se estava contando como estágio, né? sim, eu fui De algumas voluntário, vezes. né? Então, assim, a campanha, ela foi, para quem esteve lá dentro, né, participando da campanha, ela foi muito interessante pela organização, né, da campanha da Covid-19, Sim. Sim. sobre tanto no sentido de profissionais quanto do material mesmo, né? Tudo chegava com documentação, tinha que contar, recontar, fazer estatística. Então, gente, enfermagem faz estatística, Faz vacina, Vacina. faz gestão, Quando faz gerência. quando chega os tudo isso. Medir imunizantes, conflitos, né? Medir quando chegam os conflitos. imunizantes, é a enfermagem que vai direcionar quanto para cada posto, quantas seringas vão, quantas agulhas vão, quantas eu tenho uma outra doses experiência vão. assim muito bem sucedida com estagiários, que foi a vacinação da febre amarela, né? Aqui no Sim. município a gente vacinou em um mês 100 mil pessoas. Nossa. E não foi possível, né? Não seria possível ter vacinado se não fossem os estagiários. Foi né? de 2018? 2018. Eu participei. Né? Então, assim, seria impossível, mesmo colocando todos os profissionais de saúde para vacinar, se não tivesse sido os estagiários, a gente não tinha conseguido teria com conseguido. tanta agilidade, né? E eu me lembro bem que depois, né, quando a vacina da febre amarela foi liberada para idosos e gestantes, o que o profissional que fazia a avaliação, né, inicial, se aquele paciente podia ou não ser vacinado, porque tinha que avaliar o risco-benefício em função da sua idade, da comorbidade, do seu estado gravídico, enfim, era o enfermeiro, né? Então, assim, nas ações de imunização e muitas outras, é um profissional que fica sempre muito protagonista, né? E muito Exatamente. sobrecarregado. Sim. E muitas das vezes não reconhecido, Não na reconhecido. maioria das vezes, né? Perfeito. É onde que nós temos como proposta mostrar para as pessoas que a saúde ele é multiprofissional. É o médico, é o enfermeiro, é o farmacêutico, o educador físico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, que não é só uma classe que faz a saúde, né? Somos todos nós. E eu tenho uma pergunta para fazer na questão do olhar, da vigilância em saúde, porque nós temos que prezar pela saúde, nós queremos o bem da população. No meio da pandemia, nós tivemos que tomar várias decisões para conter o vírus. Qual foi a dificuldade? Como que foi, na verdade? Né? Eu sei que foi uma dificuldade. Como que foi pensar as implementações para conter o vírus, tendo que também, ao mesmo tempo, pensar nas questões de economia e nas questões políticas? E quando eu falo questões políticas, não na questão de agradar o prefeito, agradar o presidente. Contexto geral, né? No contexto de como as pessoas vão lidar. Sim. Porque a gente tem a oposição, que só foca em uma coisa, e quem apoia, que só foca em outra coisa. Então, como que eu vou... mediar. Exatamente. Como que foi mediar? E como que isso ficou de aprendizado para outras possíveis demandas do mesmo tipo? Foi assim, talvez não, tenho certeza. Profissionalmente falando, foi o meu maior desafio, né? Até hoje, assim, não tinha vivido nada parecido. Mas eu associo muito essa dificuldade, primeiro, a um vírus que realmente disseminou de uma forma que a gente tinha a sensação que nunca ia acabar, Sim. né?
Era angustiante. Quando a gente achava que ia entrar numa fase de controle, tudo de novo, né? Foram as ondas, né? As famosas ondas da Covid, e que não impede que a gente tenha outras, claro, que cada vez com menos gravidade em função da manutenção e a importância da manutenção da cobertura vacinal, né? Mas foi extremamente desafiador ter que lidar com tudo isso. A gente sabe que as pessoas precisam sobreviver, mas a gente tinha um vírus que, se a gente deixasse tudo continuar como estava, sem controle, sem tratamento, sem vacina, a gente ia ter muitas perdas e ainda ia ser responsabilizado por não ter tomado nenhuma atitude, mas sabendo que aquelas atitudes impactariam na vida de outras pessoas, né? Financeiramente falando, mentalmente falando, né? O isolamento foi muito danoso para a nossa sociedade. Muito. Né? O ser humano não nasceu para ficar isolado, é um ser sociável. O brasileiro, de forma geral, né? A gente gosta da muvuca, a gente gosta de estar junto, e ter que se isolar não foi fácil. Né? Para os profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma, talvez tenham sido momentos de mais medo, né? Porque a gente era o condutor do vírus para dentro de casa. Eu me lembro bem quando eu tive a Covid, eu já tive a Covid por 2 vezes, né? A primeira delas não tinha vacina ainda, e foi quando eu precisei ficar internada, né? E eu me lembro bem no dia que a médica falou comigo que eu ia ser internada porque eu estava num nível muito grande de desidratação e a minha inflamação pulmonar estava aumentando em nível progressivo, né, de uma forma não positiva. E aí, naquele momento, ainda mais atuando na vigilância, parecia que ela estava me dizendo assim: você vai internar, amanhã você vai gravar, no outro dia você está enterrando, né? Dá um medo. E aí deu um medo, um desespero, né? Como que ficam meus filhos, como fica minha mãe. E aí, ao mesmo tempo, opa, Fabiola, tem gente que morre, mas tem muita gente que sobrevive. Sim. Né? Fui muito bem atendida, felizmente saí, né? E até hoje eu respeito muito essa doença, né? Porque a gente sente na pele, a gente perdeu pessoas queridas, né? Sim. Então é muito triste, mas foi muito desafiador ter que lidar com tudo isso. Eu fico imaginando, né? A gente passou aí por 2 prefeitos, no nosso caso aqui mais específico, né? Principalmente o que saiu, né? Porque era logo no início, a gente não tinha muita informação, cada um seguia para um lado, e a gente tinha que criar estratégias para conter, mas para também não fechar tudo. E sem ter sem ter um suporte, sem saber o que viria de retaguarda, de aporte financeiro, de apoio para a população, de benefícios. A gente no início não sabia nada, né? Depois, já com a chegada da vacina, a coisa foi um pouco mais leve, mas ainda foi bem difícil, porque a gente teve, como eu falei, as ondas e a gente precisava recuar. E aí, depois que a gente flexibilizava para recuar, era mais difícil, né? Até que houve um entendimento que era fortalecer a vacina e seguir a vida, né? Mas, claro, a gente precisa ter sempre os nossos cuidados, né? E aí, o mais importante, eu volto a reforçar, que as pessoas respeitem a vacinação e tomem as suas doses de reforço. É muito ruim, às vezes, você tomar, ter uma reação 1, 2 dias, né? Um mal-estar, uma sensação, mas eu posso dizer de carteira, assim, né? De vivência. A doença é muito pior. Sim. Né? Então, vale a pena a gente ficar ali com aquele mal-estar que no dia seguinte já está passando, do que a gente ter, né, pessoas de novo em hospital. Risco, né? E perder pessoas que a gente ama, né? Que podem ser evitadas porque a vacina está lá hoje disponível. Eu peguei Covid, eu passei 10 dias com o meu oxímetro no dedo. Eu nunca vou esquecer. Liguei pra Fabiola. Falei: Fabiola, eu tô no 10º dia de sintoma, indo pro 11º, eu tô ficando com uma fraqueza. Aí ela: fica de olho na saturação, que eu internei no 12º dia. Eu falei: ai, meu Deus. Eu internei já com a 2ª semana de sintoma. Falei: cara... Eu consegui não, né? Eu vivi de fato, na prática, né? Esse boom do Covid aqui em Friburgo, né? Trabalhei no CTI, terapia intensiva, né? Do Raul Sertã, inclusive, né? Com 30 ou 20 leitos, não me recordo exatamente quantos eram. E a gente viu uma equipe de enfermagem, médica, fisioterapia muito unida. Muito unida. E cansada, só tirava, né? A máscara, no início, né? Isso bem no início, né? Era 24 horas com capote, máscara e luva. Quando você tirava a máscara, a cara toda cortada. Tava né? cortada. Tirava para comer rapidamente. E eu lembro que eu ia embora para casa, eu tomava um banho no hospital, chegar em casa tomava outro banho. É o medo, né? É o medo de passar a doença para quem e o você cansaço. ama, né? Eu peguei Covid por cansaço. Né? Eu peguei Covid por cansaço. Eu sei exatamente o momento que eu peguei Covid. Foi por cansaço. O cansaço, ele é extremamente imunodepressor. Sim, porque eu tava fazendo... Na época eu trabalhava no abrigo de idosos
E a gente foi, os companheiros foram adoecendo e a gente foi cobrindo. Né? Isso, não parava, né? Eu fazia 36 horas por 12. Eu ficava 36 horas lá trabalhando e descansava 12. Inverteu, né? Inverteu. Aí quando eu tava já tava 20 dias nessa batida de trabalhar 36 por 12. E teve uma hora que teve um dia que eu tava muito cansado. Sabe quando você tá se sentindo extenuado? E eu errei a ordem de me desparamentar. Entendeu? E o que aconteceu? Caiu um cisco no meu olho. Eu tava com a luva ainda, eu botei a mão no olho. Ali que eu peguei Covid. Cansaço. Muitas pessoas Mas é o pegaram cansaço. assim também, né? E assim, que isso, né, essas histórias que a gente está relembrando aqui, né, que não nos fazem bem até relembrar Não, isso, dói porque no ninguém gosta de coração. ficar doente, né, ninguém gosta de perder ninguém, mas que isso sirva e que nunca saia da nossa mente, né, porque a gente tem esse hábito, né, a coisa está controlada, a gente esquece. E aí, pra gente não viver, né, a gente pode viver sim novas ondas de Covid, a gente pode sim ter outros vírus adentrando. E aí, aqueles que a gente já tem lá garantido a nossa proteção, que a gente não deixe de se proteger. Né? Para que a gente vai viver de novo aí um surto de sarampo? Para que a gente vai viver de novo um surto de febre amarela? Para que a gente vai viver um surto de tétano? Enfim, de todas as outras doenças, as imunopreveníveis, né? Que tem tanta coisa para a gente se proteger. Verdade. Então, vamos deixar aquelas que não têm proteção, que aí a gente precisa e o sistema de saúde precisa estar focado nelas. Mas aquelas, acho que a população precisa também entender, né? E todo mundo tem um colega, um amigo que é profissional de saúde, que sabe o que foi esse momento, para que a gente não tenha que reviver esses momentos que ninguém quer. Ninguém quer. Existem vários programas, né, do SUS, né, inclusive pegando essa linha, esse nicho aí, tem o programa de hipertensão, de diabetes, hanseníase, né? E eu percebo que a população, no contexto geral, ela adere pouco até Sim. esses programas. Inclusive, a gente pega muitos pacientes com pé diabéticos, né, e evoluem para amputação. A gente pega muitos pacientes hipertensos que evoluem aí para insuficiência cardíaca e transplante. Então, assim, muitas doenças, de fato, Que tem acompanhamento pela atenção tem primária. acompanhamento. A gente precisa prevenção, né? ter sempre em mente que uma coisa está associada à outra, não tem como tirar, né, essa relação. A gente precisa ter uma população mais bem educada, e quando eu digo não é bem educada de bom dia, boa etiqueta, tarde. exatamente. Educação formal mesmo. A gente precisa ter mais pessoas que estudam, que conseguem chegar nas escolas, que conseguem se formar, né? O sonho, né, que todos consigam ter a sua profissão, seja a nível técnico, nível universitário, mas que a gente precisa, porque aí sim a gente vai ter pessoas com mais condição de escolher melhores representantes, né, que de fato coloquem as políticas públicas em atuação. Então a gente não pode culpabilizar a nossa população, né, de uma vez ou outra não aderir a um programa, quando a gente tem um país que não valoriza a nossa educação, né, e que não dá munição para aquela população ter mais consciência na hora do seu voto. E não votar naquele que faz uma propaganda, né, de que vai realizar ali eu vou resolver a sua cirurgia que você está esperando um tempão, eu vou resolver a sua consulta que você precisa, eu vou fazer a obra na sua rua, né? Isso é obrigação. Eles não estão fazendo favor, é obrigação, né, de qualquer governante. Mas que a gente tenha pessoas que consigam ter um nível de discussão para que a gente avance, né? Exatamente. E tenha, assim, de fato, os programas, né, coloque atuando. o SUS para andar conforme ele tem Porque que andar. na teoria né? ele já existe. O SUS, na teoria, ele é lindo demais. A prática, ele ainda tem... Copiado mundo afora, né? O sistema copiado tem mundo suas afora. limitações. Mas, assim, a verba para fazer tem, né? Que a gente tem... A própria lei do SUS, né, a 8.142 de 90, ela traz toda a parte de repasse, como que é, de onde que vem, né, fundo a fundo. Então a gente tem essa Mas questão. a gente não pode ter uma lei como a gente tem. Lei não falta no nosso país, né? Mas a gente ter também governantes que congelem, por exemplo, como a gente teve, né? Que congelem o repasse financeiro, porque tudo aumenta, inclusive o gasto com a saúde. Exatamente. Né? Então, aquele aparelho de pressão que a gente comprava X, no outro ano vai ser X mais 2, né? E aí não adianta aquele valor ficar por anos congelado. Porque aí a gente não consegue nem fazer a promoção da saúde, que dirá a recuperação. Isso limita muito, né? O atendimento. Exatamente. Né? Isso vem de cima, né? E aí a gente, enquanto população, não pode aceitar isso, né? Sim. Perfeito. É se orientar, né? Antes de votar, é estudar quem é o candidato, as propostas, né? E ver o que é melhor para a população, né? Não é só para você, né? Exatamente. Porque se para você um saco de cimento é legal, vai te ajudar, mas será que no contexto geral esse cara vai conseguir
dar subsídio para ter uma saúde de qualidade? Eu até percebo que... Ele vai olhar para a população, para você, para o seu bairro, Porque pelos não ter próximos 4 anos. condições para que ele mesmo possa se desenvolver a ponto de comprar o seu próprio saco de cimento, não precisa ficar pedindo favor. Perfeito. Exatamente. Eu percebo que hoje em Friburgo a gente tem uma saúde muito técnica, né? Nós temos você como subsecretária, temos a Nicole como secretária de saúde, né? Excelentes Inclusive enfermeiras. deu aula pra gente, né? Excelentes Tá convidada Lucimar pra vir também, aqui. outra enfermeira, subsecretária Lucimar de atenção também. básica. Atenção básica, Lucimar Leslie, excelente. que é subsecretária A de gente atenção percebe básica, que também é nós da área de temos enfermagem. vários enfermeiros atuando aí, né? Nesses pontos chaves, né? E você vê isso também como algo que é uma tendência em outros municípios. A gente tem enfermeiro ocupando cargos tão importantes por conta da formação desse pensamento de saúde num todo, né? Como eu geral. falei mais atrás, né, assim, o enfermeiro ele já sai com uma vantagem da questão da gestão, né, porque a gente sai já aprendendo, pelo menos a lidar com a nossa equipe de enfermagem. Então, isso já é um diferencial em relação às outras carreiras. E é muito frequente a gente ter profissionais e enfermeiros assumindo cargos de gestão na saúde, né? Seja nos programas, né, as áreas técnicas, os programas, as coordenações, seja as subsecretarias ou gerências, sejam até mesmo secretário, né? Eu tenho um colega de graduação que ele, desde que formou, ele é secretário, né? Então, assim, sai um governo, às vezes não continua o governo que ele estava, mas ou o outro, por gostar do serviço, continua, ou ele é chamado no município vizinho, né? Então, é muito frequente a gente ter pessoas da enfermagem, né, enfermeiros nos cargos de gestão, por essa formação que já facilita, né, e por esse olhar, né, que a gente já olha um pouco mais coletivamente para uma equipe, né, porque a gente já tem uma equipe para dar conta, minimamente. Isso facilita e acaba dando oportunidades, né, com esse olhar também que a gente tem mais global, né, de conhecer o sistema um pouco diferente de outras carreiras, né. Então, isso facilita também e dá essa oportunidade. É um campo muito importante pela própria nossa formação mesmo, a forma como nossa graduação ela é elevada, a forma como a gente vem aprendendo, né? Faz com que a gente tenha um olhar mais dessa coletividade das pessoas, né? Do que as pessoas realmente precisam para falar de saúde. E não só de saúde pública, mas na rede privada também, Sim. Né? É uma questão mesmo da profissão, do perfil do profissional, né? Daquele que egressa, né? Que entra para um curso de enfermagem, ele normalmente já tem de alguma forma, um perfil de líder, né? A enfermagem tem um campo aí, né? Amplo demais. A demanda é gigante. Várias áreas diferentes. A demanda é gigante. Né? Então, que a gente não pode perder de foco, porque a gente é uma ciência, né? E que para manter assim, a gente precisa estudar pelo resto das nossas vidas. Igual quando eu falo, eu sou enfermeiro de saúde mental. A pessoa me olha, a saúde mental não é só psiquiatra e psicólogo, né? Não, tem uma gama de profissionais que trabalham, que atuam na saúde mental. E tem que dar visibilidade, né? Exatamente. Pessoas, né? E nós vamos dar para todos os profissionais. Esse é o primeiro de muitos. Eu estou muito feliz, muito lisonjeado pela sua presença. Queria agradecer, né, a sua participação, que você deu essa felicidade para a gente de abrir o nosso podcast, nossa primeira convidada. Abrimos com chave de ouro e vamos rumo ao sucesso. Eu queria aproveitar ainda que nós temos um tempo para posso mandar alguns abraços? Com vontade. Queria mandar um abraço para o meu irmão, né, que está sempre me apoiando, minha mãe e minha irmã estão sempre me apoiando nessa caminhada. Queria mandar um abraço para o Diego Ícaro, do Enfidúvidas, que ele é um profissional muito enganjado na nossa causa, um profissional enganjadíssimo pela enfermagem. Ele vem mostrando a importância da enfermagem mudar a forma de se ver como categoria. Perfeito. Entendeu? Para a gente poder cada vez mais estar se unindo ocupando e ocupando espaços. Nós somos capazes, nós somos muito capazes e somos nós os responsáveis em tirar a impressão de que nós somos auxiliares de uma outra classe. Né? Nós somos uma classe. Nós somos uma classe que fazemos grande e que fazemos parte de uma equipe multiprofissional. Então, queria mandar um abraço para ele, que ele continue nessa luta. Mandar um abraço para o Fabiano Quantarato, que fez aí a nossa PL. E a todos os deputados, né, que apoiaram. Né? Não vou saber o nome todos de cabeça, mas a gente tem a Daniela do Vaguinho, tem o Canela, que apoiaram. Teve aquela outra, como é que é o nome dela? Vários candidatos. Vários candidatos, né, que apoiaram. Esse, assim, só te interrompendo, é uma área que nós precisamos ocupar mais, né? Exatamente. A questão política, né? É muito importante a gente ter representantes. Temos que se politizar, né? A enfermagem hoje ela vem numa linha... No bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra. Ela vem numa linha
né, de crescimento, principalmente no engajamento nas redes sociais. Sim. Né, porque tudo aquilo que a gente não tinha fora das redes sociais, a gente ganhou nas redes sociais. Ou seja, são milhões de enfermeiros, técnicos, auxiliares acadêmicos juntos por uma causa, né? E isso nos trouxe aonde nós estamos hoje, né? Que é quase aprovando o nosso piso, que em breve né, ele será aprovado, a gente tem certeza disso. E é basicamente isso, né? Eu também agradeço muito você, Fabíola, pela oportunidade de estar aqui contigo, né? É sempre muito conhecimento, né? Muito. Ela sabe A mulher muito. sabe tudo e mais um pouco. Eu quero um dia saber metade do que ela sabe. Então, gente, Manda um abraço para nossos patrocinadores. Um abraço aí para Facilita, né? Rádio na Loja, que está ajudando o nosso trabalho aí. Apoiando né? muito. E a Cult Barbearia também, que vai pular aí já, ó. Que também está apoiando a gente, tá bom? Então, se você quer ser patrocinador também, é só entrar em contato com a gente. Vai estar botando você aqui na tela, juntinho. Disseminando podcast. saúde, trazendo conhecimento para a população. E vocês, meninos, com todo respeito, colegas, né, agora de profissão, desejo aí a vocês muito sucesso, que vocês possam trazer muita informação. A nossa população precisa, né, de caminhos e veículos que tragam essas informações. Me coloco à disposição para qualquer informação ou dúvida que vocês tenham, né? E que a gente possa, de fato, falar de saúde aí, como vocês estão propondo, né? Para que a gente possa favorecer a nossa população. Exatamente. Esse é o isso nosso aí. objetivo. Falar muito mais de saúde do que de doença. Parabéns pela iniciativa, que Muito tem obrigado. aí muito assunto para a gente falar e ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o nosso canal, de seguir o nosso Instagram. E se quiserem mandar dúvidas, sugestões de assuntos para serem tragos, né? Podem aí deixar nas redes sociais, tá bom?